A gente dá início, então, agora, oficialmente, à sessão temática 7 das primeiras Cyberjornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, e o tema aí da sessão é Quadrinhos e Educação 2, porque tem um pressuposto de que houve Quadrinhos e Educação 1, né? Então, a gente tem 5 trabalhos para serem expostos agora, da Eveline, do André Luiz e do Rodrigo Otávio dos Santos, que é em parceria, Rodrigo Aparecido dos Santos, sozinho, o Vinícius de Menezes e a Lígia, em parceria também, e da Regina Ster, é o último trabalho da sessão, feito somente por ela. Então, cada um tem até 15 minutos para expor, eu desejo a todos ótimas exposições, e deixo agora, então, a palavra, a gente segue a mesma ordem, a palavra com a Eveline Coelho Cardoso. Eu só vou fazer um pedido antes de cada um começar a falar, de que vocês situem de onde vocês estão falando, né? Como tenho dito, a gente está fisicamente distante, mas virtualmente aproximados. Então, só para a gente ter uma ideia de onde cada um está falando, para a gente poder ambientar um pouco melhor, tá bom? Eveline, então, fique à vontade. Deixa eu ver se eu aprendi aqui. Vocês veem? É um processo, né, Eveline? Como eu sempre digo. Agora a gente vê. Se você puder botar a tela cheia, fica melhor. Eu já coloquei, veja se vocês conseguem, porque eu não consigo ver agora mais nada, só a apresentação. A gente está vendo a sua tela da esquerda e a sua tela central. A sugestão que eu daria é para você colocar apresentação de slides, e na apresentação de slides, depois você colocar a tela cheia. Entrou agora. Tá ótimo. Deu certo agora para mim? Pode começar a exposição. Sim. Então, vamos lá, gente. Eu quero, então, desejar a todos boa tarde e manifestar minha alegria de participar, né, desse evento, com esse grupo que se propõe a falar de quadrinhos e educação, né? Eu sou Eveline. Acho que travou. Eveline, que é uma cidade da região do Rio. Eveline, desculpa te interromper, eu estou até parando seu tempo aqui. Vamos começar de novo? É porque o seu áudio parou. Se puder começar de novo, realmente a gente não ouviu. Por favor. Sim. Vocês me ouvem agora? Muito bem. Por favor, se puder começar de novo mesmo, do zero, a gente agradece. Tá bom. Então, boa tarde. Eu quero manifestar minha alegria em participar desse evento, né, que fala sobre quadrinhos e educação nesse grupo. Eu sou Eveline Cardoso, eu sou professora de língua portuguesa da Rede Pública de Teresópolis, que é uma cidade da região serrana do Rio. Eu sou doutora em letras da Universidade Federal Fluminense e eu vou apresentar hoje que é um recorte, né, da minha tese, que foi defendida em 2018. Vocês me ouvem? Tá tudo certo, gente? Tudo certo, pode mandar bala. Tudo certo. Obrigada, porque eu realmente não vejo nada, só estou vendo a apresentação. A minha apresentação, então, se intitula Passado e Presente da Educação no Tráfico Chargista e Nossos Discursivos em Confronto. Na minha fala, então, eu vou abordar inicialmente o objeto charge, as questões que esse objeto me despertou, alguns pontos teóricos, a análise de 2 exemplos e algumas conclusões e as referências, tá? As charges são desenhos de humor que são estruturados em geral em torno de um único quadrinho, com o objetivo de promover uma reflexão ou crítica social. Elas são herdeiras do jornalismo ilustrado do século XVIII e XIX, e como outros gêneros do domínio jornalístico, elas se dedicam ao registro de fatos e situações contemporâneas de um determinado público, o que as torna marcadamente circunstanciais e faz o contexto ser imprescindível para sua interpretação. Mas, diferentemente dos textos, né, dessa esfera jornalística, a charge tem um outro compromisso com a realidade e com a credibilidade, mostrando a visão que um grupo tem de outro pela maneira como ele representa, sempre com humor e ironia, personagens reais e tipos socialmente reconhecidos. Então, dessa forma, a charge estabelece de maneira atípica, como um documento do real, porque produz verdade através de personagens que carecem de veracidade, e porque registra a história a partir do que a história objetivamente não registra,
Essa citação é do Luiz Guilherme Teixeira, que é um pesquisador de charges da Casa de Rui Barbosa. Então, para Teixeira, a charge não produz outra notícia dos fatos sociais, mas a mesma notícia com subjetividade e imparcialidade. Assim sendo, ela se configura como um editorial meio às avessas. O chargista Nani já afirmou também uma vez que a charge é uma terceira ou quarta leitura do conteúdo jornalístico, sendo ela a notícia verdadeira, ainda que em desacordo com o que o jornal diz. Esse exemplo anterior é o primeiro exemplo que eu vou analisar na parte da análise, né? E esse é o segundo, então eu estou colocando já como contextualização. Então, esse corpus é composto por duas charges em que os desenhistas contrapõem cenas do passado da educação visto pelas lentes do presente, né? E de um presente percebido e imaginado na atualidade. As charges reproduzem e constroem representações sobre o universo educacional, evidenciando a sua opinião e as suas crenças, as crenças do cartunista. Interessa-nos, então, saber como essas representações são construídas, considerando todos os recursos que a charge mobiliza, verbais e não verbais. Segundo Charrodot, que é o referencial teórico básico dessa pesquisa, a máquina midiática é uma fábrica de informação, funciona como um espelho dos vínculos sociais, e se origina num contrato que visa tanto a informar quanto a captar, fazendo frente à sua grande concorrência. Submetido a esse contrato duplo de informação e captação, a charge se situa no extremo mais opinativo. Nesse ponto se aproxima lá dos editoriais, né, e das crônicas. Então, por essa razão, Teixeira diz que a charge representa um pouco de loucura no excesso de razão da comunicação cotidiana. Baseado nessa criação caricatural, comprometido com conhecimentos e imagens cristalizadas, o chargista pode ser considerado um porta-voz da coletividade. Então, dessa forma, produção e recepção desse gênero vão se apoiar nesse conhecimento compartilhado socialmente, geralmente implícito, que configura a sua carga de ideologia e opinião. Eu vou buscar, então, me preocupei, né, com as questões que imaginários sociodiscursivos são revelados nas charges que eu proponho estudar, como esses imaginários são construídos e como podem suscitar efeitos de captação no leitor, que é o que mais me interessa nesse recorte. Do ponto de vista da análise do discurso semilinguística, as charges podem ser gêneros resultantes, então, desse contrato midiático em que o enunciador é movido predominantemente por uma visada de captação, mais do que pela de informação. É uma teoria que dá ao sujeito um papel central, pressupondo como um enunciador que tem clareza dos objetivos que ele deseja alcançar e que lançará mão de diversas estratégias a fim de atingi-los com êxito. Nessa perspectiva, o discurso é um agir comunicacional e os sujeitos são protagonistas da linguagem, atores que colocam em cena atos de linguagem. Contudo, é uma proposta que sempre se fundamenta na estrutura formal dos textos, verificando as relações entre forma e sentido em diferentes sistemas semiológicos. O sentido se projeta, então, do nível textual, linguístico, né, formal, estrutural, ao nível discursivo, que é situacional e intertextual, e vice-versa, por meio da enunciação que controla e coloca em cena esses interlocutores. As charges, como todo texto, testemunham essa dinâmica, mobilizando signos verbais e visuais em favor de um contrato cujo objetivo é informar, mas que, na essência, desafia o leitor a desdobrar outras camadas ocultas na sua superfície. Segundo Charrodot, o discurso de informação é fundamental ao reconhecimento identitário da sociedade e se situa em um contexto mercadológico de grande concorrência. A lógica comercial incide sobre o contrato comunicativo, obrigando então as instâncias a se equilibrarem entre fazer saber e fazer sentir. O acontecimento que aparece no discurso da mídia é filtrado pelo olhar de um sujeito, não é o acontecimento como a própria realidade, né, não é um fenômeno propriamente real, ele é uma construção, e a própria seleção desses acontecimentos na mídia é feita com base no seu potencial de saliência e pregnância, de acordo com critérios midiáticos. Então, definidos a partir de saberes, de crença e conhecimento que esses enunciadores postulam sobre o seu público-alvo. Isso se percebe claramente na configuração da charge, considerando o seu tom humorístico e irônico, por exemplo, decorrente de um jogo verbo-visual sintético de fácil decodificação.
A grande questão é que, além da forte ligação com o contexto, a charge esconde muitas informações por trás do que ela diz explicitamente de forma condensada. Aqui tomamos, então, a charge como um comentário verbo-visual argumentado que nos impele a tomar uma decisão de aderir ou rejeitar a sua posição. Teixeira, 2005, enfatizou que a charge faz isso por meio de uma agressividade na forma e de um delírio de conteúdo, com que mobiliza as emoções e desperta a consciência de quem lê. Na produção e interpretação textual ocorre, então, uma parceria entre as instâncias de produção e recepção baseada em uma ressonância. Cada um dos parceiros só pode sintonizar com o outro, acessando representações supostamente partilhadas, as quais, dramatizadas e levadas pelos discursos, circulam por entre os membros de uma determinada comunidade cultural e ecoam na sua fala, na sua visão de mundo e nas suas práticas. As charges, como todo texto, são movidas por essas representações, imaginários sociodiscursivos do ponto de vista da semilinguística, e ou estereótipos, que são essas representações mais cristalizadas, que se apoiam em saberes compartilhados socialmente. Ancorado nisso, o chargista se coloca como um dramaturgo, transformando a notícia numa consciência sobre ela. A sua intenção, como disse o cartunista francês Jean Plantu, é chacoalhar as certezas do leitor. Conforme Charcot, é assim que o contrato de comunicação midiática gera um espaço público de informação e, no seu próprio quadro, constrói a opinião pública. Então, parto para a análise do primeiro exemplo, que eu trago aqui, que é uma charge do Ivan Cabral, publicada no dia 9 de março de 2012, no jornal impresso Novo Jornal, que circula na região de Natal, no Rio Grande do Norte. O propósito da charge, seu tema, é a questão salarial, do professor. Percebe-se que há uma narrativa verbo-visual condensada, cuja abertura se apoia na descrição de um contexto memorialístico positivo, no qual o aluno oferece uma maçã à professora. Já a segunda cena mostra o professor na condição de pedinte e o aluno colocando uma moeda no seu porquinho. O acontecimento comentado da charge faz o foco, portanto, na falta e na busca presente desse personagem por melhores condições salariais. O ontem e o hoje da situação econômica do professor é comparado a partir de crenças e da experiência escolar pessoal do enunciador, que o levam a representar, por exemplo, a figura do professor como uma mulher, que inclusive é a maioria no Brasil, feminina, e do aluno como um menino. O gesto de levar uma maçã para a professora e a imagem do cofrinho em formato de porco, como símbolo da situação financeira de poupança, também são estereotipados. Pensando na dimensão simbólica do texto, a maçã evoca a herança dos relatos míticos de Adão e Eva, no Jardim do Éden, ou mais recentemente da experiência que levou Isaac Newton a formular a teoria da gravidade. Então, agrega a imagem do professor a ideia de reconhecimento da sua importância como portador e propagador do conhecimento. Eveline, você tem mais 5 minutos, tá bom? Ok, obrigada. É um imaginário de tradição que pauta a charge, portanto, sustentada por um discurso que se refere a um passado longínquo no tempo, um paraíso perdido, fonte de autenticidade. Além disso, constrói um domínio de valor ético, porque a representação do passado se inscreve no contexto do bem, do que funciona, do que é feliz, ao passo que no presente se instaura uma representação do mal, da necessidade, da instabilidade, que leva à insatisfação. O texto 2 tematiza a violência na educação. Foi criado pelo cartunista paulista Luiz Fernando Caso e publicado no Jornal Comércio do Jaú, em São Paulo, no dia 14 de maio de 2013. O chargista também contrapõe duas cenas escolares, uma representativa do que seria a normalidade, em que novamente um aluno oferece uma maçã ao mestre, e uma construção desviante, na qual o aluno ativa uma bomba diante do professor na sala de aula. A lógica narrativa do texto novamente nos mostra no primeiro quadro o aluno como benfeitor, retribuidor do trabalho do professor, que é o beneficiário de uma retribuição positiva. Mas no segundo quadro, a mudança brusca põe o aluno na condição de oponente agressor e o professor na de vítima. Traços estereotípicos se manifestam iconicamente na presença do quadro negro, que há anos vem dando lugar ao quadro branco, por ser menos alérgico, E também a representação dos estudantes é estereotípica, considerando que no cenário de antigamente o aluno tem um aspecto infantil, inofensivo,
enquanto no cenário atual é construído como um adolescente rebelde que porta um isqueiro, o que, além da premeditação da ação de ativar a bomba, pode sugerir também uma experiência mais amadurecida com o mundo, associada, por exemplo, ao uso de drogas. Na dimensão verbal do texto, também a legenda "Violência assusta professores" revela uma personificação que permite compreender a experiência abstrata da violência como uma entidade com intencionalidade, desejo de provocar medo, intimidar, o que vai ganhar corpo na parcela não verbal da charge. Além do objeto oferecido ao professor, é sobretudo o enfoque do aluno que sustenta a diferença entre o passado e o presente, traduzido por caso. Mas, como Ivan Cabral, o autor também se apoia na construção de um imaginário de tradição, de retorno ao passado, em contraste com o de modernidade, visto como uma ameaça. Novamente, encontramos um domínio de valor ético entre o bem e o mal, para simbolizar o confronto entre esses dois momentos históricos. O mal, talvez, mais forte nesse exemplo do caso. Eu já, então, caminho para as minhas conclusões. Podemos concluir que os efeitos de sentido possíveis da leitura dos textos 1 e 2 decorrem da exploração daquilo que, ainda que real, foge ao que é esperado e comum no contexto educacional. Ancoradas em representações pessoais e coletivas, as charges de fato chacoalham e promovem uma conivência crítica do leitor, colocando-o no centro de uma denúncia de falsa aparência, que revela imaginários negativos em torno da educação. Apesar do prestígio do professor, da sua relação honorável com a ciência e o conhecimento, ele não é valorizado pelos governos atuais, nem pela comunidade escolar, aos alunos especificamente, o que o coloca na condição de dependência e ameaça. Os saberes de crença e conhecimento, mobilizados pelos cartunistas e partilhados, são, portanto, fundamentais para construir lugares interpretativos de simpatia com a causa do magistério, por meio de uma figura de compaixão e solidariedade. Ao mesmo tempo, também sustentam figuras de nostalgia e indignação para provocar a antipatia em relação ao cenário do presente, confrontando o imaginário positivo tradicional, que enaltecia o professor, com a denúncia de uma situação de fragilidade e hipossuficiência desse profissional na contemporaneidade. Eu sigo aqui, então, com as minhas referências e finalizo, então, a minha fala. Obrigada, gente. Eveline, quem agradece é a gente, que é isso. Eu peço agora para a gente fazer, então, a troca das telas aí, que você saia da sua tela e que o Rodrigo Otávio dos Santos, que vai apresentar agora, em parceria com André Luiz Pinto dos Santos, que os dois têm o mesmo sobrenome, mas isso, evidentemente, é uma coincidência. É uma coincidência, né? Então, aos dois agora eu passo a palavra. André, você tem que colocar o PowerPoint lá. André, você está aí? Aí. Você tem que soltar o teu microfone, cara. Só um pouquinho. Aí, beleza. Chegamos. Eita, nós. Vamos que vamos. Então tá bom, deixa eu pôr só lá na apresentação para compartilhar com todo mundo aqui. Um minutinho. Cadê o aplicativo aqui? Só um minuto. Aí, acho que agora vai. Tá lento o negócio aqui. Vai. Você já clicou aí ou não? Eu vou pôr no modo apresentação aqui. Mas é que a gente não tá vendo. Acho que ele tem um delay, né? Vai aparecer. Ah, agora foi. Tem um delayzinho, né, de tempo. Maravilha. Bem, posso começar? Manda bala, só você, cara. Vai lá. Já tem 1 minuto e 25 de apresentação, tá? Ô, louco, professor. Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos. É sempre um prazer enorme estar diante aqui dos organizadores, de todos presentes na nossa sala virtual, né? E eu e o Rodrigo, então, nós apresentamos aqui hoje
um trabalho que ele envolve a história da arte, né, uma questão, um conceito do teórico Gombrich, e a produção de desenhos, propriamente dito, na produção de um personagem para quadrinhos, né, realizado pelo ilustrador Spacca. Então ficou esquemata e correção, sketch, uma relação entre conceito de Gombrich e os desenhos de produção do personagem Spacca. Então esse trabalho é fruto, né, de discussão do grupo de pesquisa de educomunicação, cinema e outras linguagens audiovisuais e educação do Centro Universitário Internacional Uninter. E como eu disse, então, a relação foi trabalhar isso, né, atrelar o conceito de esquemata do Gombrich com a parte final, propriamente dita, que o Spacca coloca no quadrinho, História em Quadrinho, Dom João Carioca, Corte Portuguesa, chega ao Brasil em 1808, 1821. Então o tema, História da Arte e a Linguagem dos Quadrinhos, mais propriamente dito, essa relação do conceito atrelado ao desenho, né, do chargista. E a problemática, então, ficou assim: é possível analisar os desenhos de produção de Spacca a partir do prisma conceitual de Gombrich, de esquema, né, esquemata e correção? Então, para isso, a gente dividiu em 3 etapas, né? Então, definimos quais seriam, né, as imagens, porque o Spacca ele coloca ao término do livro, né, da História em Quadrinho, ele coloca como ele fez os personagens, né? Então isso para a parte da arte é muito interessante. Ele mostra o processo de criação, né? E mostra alguns personagens. Então a grande questão aí era definir quais eram esses personagens que a gente poderia pensar a partir desse conceito do Gombrich, né? A partir de então, buscou-se então esse referencial teórico, né, compreender a aplicação desse par conceitual do Gombrich nos desenhos escolhidos então do Spacca. E por fim, né, pensando a educação, foi proposto também um exercício, como que o professor, né, de arte dentro da sua sala, ele poderia aproveitar tanto o conceito quanto o processo, o conceito do Gombrich quanto o processo de elaboração gráfica do Spacca como recurso, né, como recurso didático nas suas aulas. É um trabalho de natureza básica, os objetivos exploratórios, né, no campo da educomunicação, né, então a gente pensa uma forma diferente de se aprender, né, não aquele método tradicional, pensar uma busca em cima de livros, ditatorial, não, a gente pensa uma forma de aprendizado onde seja de forma significativa, eficaz de fato, né, respeitando os anseios, os interesses dos estudantes. A abordagem foi qualitativa, né, onde a gente buscou ali com ênfase em diversas relações possíveis entre desenho de personagem e princípios de concepção gráfica, né? O procedimento adotado e a visão de relações, análise a partir do material bibliográfico. Então, pensar, né, o que seria basicamente, então, pensando aí a análise, né, o comentário, o que seria basicamente a ideia desse esquema? Que o artista, ele não parte do nada, né? Ele não parte do zero. Então, quando vai ser feito um desenho, uma representação qualquer, esse artista ele parte do seu repertório, daquilo que ele conhece, dos aspectos sociais que ele está imerso, né? Então é isso, o Gombrich, ele vai dizer então que o pintor não pinta aquilo que vê, né? Mas representa formas a partir de informações pré-concebidas, a partir de seu repertório histórico-social. Então como é que na hora que eu vou fazer um retrato, por exemplo, eu parto de 3 divisões, né? Então aqui, não sei se vocês me veem, eu não estou vendo vocês, mas eu imagino que vocês estão... Dá para ver, sim. Tá, imagine aqui assim, ó, eu divido em 3 partes, né, testa,
até o lábio e até o queixo. Então, estou dividindo em 3 partes, mas quem chegou nessa lógica de 3 partes, né? Então, isso é um esquema. Eu desenho um círculo, eu articulo, mostro 4 olhos, né? Olhos na lateral, estabeleço toda aquela triangulação do Leonardo da Vinci, por exemplo. Isso daí são esquemas, né? São formas de você abreviar. Então, no livro do Gombrich, ele mostra, por exemplo, a representação da figura humana, e ele chega a essa concepção, né? Por exemplo, um rosto ser similar à pera. Então, ele tem um artigo dentro do Norma e Forma, um livro do Gombrich, que ele vai... Arte e Ilusão, desculpe, não Norma e Forma é do Wolfling, onde ele vai explicar isso, né, que você pode ver esquemas diferenciados, né, do seu dia a dia, por vezes no rosto das pessoas, e mostra, inclusive, essa imagem não é do livro, foi tirada de um banco de imagens, mas ele mostra uma imagem muito similar a essa, que são as caricaturas que o Leonardo da Vinci fazia, né, para chegar na essência, e essa essência é sempre a partir de uma forma pré-concebida. Então, a primeira imagem, né, que a gente coloca aqui, né, do Dom João VI, feita pelo Spaca, né, que ele usa o sistema de model sheet, né, para representar a figura do imperador. Então, que seria o lado a lado. E o bacana é que o Spaca, ele mostra todo o projeto gráfico dele, né? Então ele vai atrás de selos, moedas, para chegar nessa representação visual. E o bacana é que ele vai comentando as etapas do processo, né? E inclusive mostrando determinadas dificuldades que ele teve na hora da representação gráfica. Então aqui a gente tem então essa ideia mais caricata, né? Porque ele não segue um padrão, por exemplo, um cânone greco-romano, por exemplo, para representar a figura humana como é comum nas escolas de belas artes, por exemplo, né? Ele suprime isso aqui a 2 cabeças. Só esse simples fato já altera toda a significação da imagem do personagem a ser representado, né? E ele mostra isso, ele vai mostrando passo a passo de como ele chegou nessa representação. A segunda seria a Maria Louca, né? Ele mostra, e essa aqui é fantástica, porque ele chega a colocar uma receita de como elaborar, né? Então ele vai lá e ele diz que ele pegou um pedaço da Medeia, a Frida Kahlo, o Dick Vigarista, o Didi dos Trapalhões, para representar essa Maria Louca, né? Então são todos repertórios da cultura que a gente tem, né? Que nós estamos imersos, e ele elabora esquemas para a representação visual desse personagem, né? Então, partindo desse pressuposto, né, a gente idealizou, então, um possível cenário, né? Então, imaginando um professor dentro da sua sala de aula, ele poderia questionar, então, ali, propor, né, não questionar, propor aos seus estudantes que fizesse uma investigação local, né, conhecer um pouco das características locais e regionais, do seu entorno, né? Conhecer um pouquinho sobre a história, né? A partir da hora que ele conhece um pouquinho da história da onde vive, ele tem uma identidade mais com o local, pesquisar fontes, e com isso elaborar da mesma forma com que o Spaca fez o Dom João, a Maria Louca e outros tantos personagens ali, os personagens do entorno, da sua história, né? Desenvolver esse personagem para, quem sabe, até construir a história em um quadrinho que conte um pouco da sua região. Então, em suma, basicamente, essa foi a ideia, né? Aqui estão os principais teóricos que a gente utilizou, né? Que basicamente é o Gombrich da parte da história da arte, e a Schwartz, que é a elaboradora do livro do Dom João Carioca. Eu acho que é isso. Obrigado mais uma vez a todos. Muito bem. A gente que agradece. E a gente sai de André e Rodrigo e entra de novo para Rodrigo agora, né? Rodrigo Aparecido dos Santos. É curioso aí os 3 estarem juntos, né? Os 3 dos Santos estarem apresentando juntos. Falta de criatividade Rodrigo, dos pais, né? Nenhuma. Então eu saio do Rodrigo dos Santos e peço que o Rodrigo dos Santos agora apresente a sua comunicação. Apareceu para vocês? Ainda não, mas você sabe que é aquele Ainda processo. não, mas deve né? cair. Só um momentinho, então, por favor.
começa a aparecer aquela coisa girando. Só vou pedir que você coloque no tela cheia, para a gente poder ver melhor aí as telas. Pronto? Aí, perfeito. Tá ótimo, Rodrigo. Pode começar? Deve. Então, boa tarde, pessoal. Eu também agradeço a oportunidade. E hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho, que foi intitulado Operação Leite Compensado, trabalhando ciências e competência leitora a partir de uma charge sobre a adulteração do leite. Na verdade, eu terminei meu mestrado, né, no Instituto Federal aqui de São Paulo, no ano passado, sob orientação do professor José Otávio Baldinato, e trouxe para vocês um recorte dessa pesquisa. O objetivo principal da pesquisa e dessa parte do trabalho era aliar um ensino de ciências, né, um melhor ensino de ciências, ao desenvolvimento da competência leitora de estudantes, que nós já vínhamos percebendo que estava um pouco em defasagem, né, muitas vezes os alunos tinham dificuldade, sim, na interpretação de imagens. Então, isso me chamou a atenção na época, e aí, pensando nisso, eu procurei, né, no mestrado profissional, elaborar umas atividades que mais para frente eu vou comentar com vocês. Esse público, eles eram, né, 3 turmas de 9º ano do ensino fundamental, então contou com aproximadamente 50 alunos, e era uma escola pública na região de Poá, aqui em São Paulo, né. Poá é uma região do Alto Tietê, que engloba municípios como Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes. Então, eu trouxe para vocês hoje 2 questões, que a gente vai ver mais para frente, que foram extraídas dessas 2 atividades que eu realizei com os alunos também, e incluindo algumas questões que mais para frente a gente vai explorar. Então, basicamente, a pesquisa, ela abordou que é importante trabalharmos com diferentes gêneros na escola, para que se desenvolva essa competência leitora dos estudantes o quanto antes, o que corrobora para a melhora da leitura, da compreensão, da interpretação e argumentação dos alunos. Mas, no entanto, a gente defendia também que essa responsabilidade fosse conjunta, de forma interdisciplinar, né, porque a partir do momento que o aluno ele entende o que ele lê, ele decodifica melhor as mensagens, sejam verbais ou não verbais, e a partir do seu conhecimento de mundo e do contexto que ele está inserido, ele consegue também se posicionar, argumentar melhor. Defendemos também um ensino de ciências mais atrativo, contextualizado e significativo. E a partir disso, nós optamos pela charge, né, como instrumento, aí uma ferramenta para fazermos isso, e essas charges, basicamente, elas foram selecionadas a partir do material que nós tínhamos, né, que era um material apostilado que os alunos recebiam. Então nós pegamos os conteúdos que eles veriam no 9º ano, e selecionamos algumas charges que pudessem estar relacionadas a esses assuntos. Então, nós partimos do pensamento de formação cidadã desses sujeitos e das questões sociocientíficas, que são as QSCs. Uma QSC, basicamente, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer um assunto de repertório social, algo que aconteceu no país, no qual a ciência está envolvida. E aí a gente trabalha tanto ciências como questões éticas, morais e de ação responsável. Aqui eu coloquei para vocês as 2 referências que nós, né, basicamente trabalhamos, que foi a do Romualdo, abordando principalmente que a charge é da esfera jornalística, e de Ramos, que é um texto de humor que lida com fatos do cotidiano, do noticiário. A charge selecionada foi essa que vocês veem à direita, do cartunista Duque. Ela foi extraída do site Jornal O Tempo, de Minas Gerais, do ano de 2017. A temática que nós trabalhamos foi a adulteração do leite. Então, aqui a gente pode ver uma pessoa de terno e gravata, inserindo uma substância química, que é a soda cáustica, no leite. Então, a gente vê que esse leite está adulterado e o caráter da pessoa também. Nós associamos também, depois da atividade que os alunos fizeram, uma notícia de jornal. E nessa notícia de jornal, que era do G1, do Rio Grande do Sul, se comentava a respeito da Operação Leite Compensado, né, que era uma operação da Polícia Federal. Então, aqui eu trouxe para vocês as 2 questões, né, que nós selecionamos aqui para o trabalho. A questão 2, os alunos teriam que interpretar com as próprias palavras o que estaria dito textualmente na charge. Então, o que nós queríamos, basicamente, que eles percebessem que o personagem da charge, que é um homem de terno e gravata, que poderia ser qualquer pessoa,
um político, dono da fábrica, né, qualquer pessoa que eles pudessem dizer nas respostas, estava adulterando esse produto com uma substância química que eles já tinham visto previamente em Ciências Comigo, né, que era a soda cáustica, que é uma base, um hidróxido. E qual era a função da soda cáustica, né, nesse contexto? É porque quando o leite azeda, ele produz ácido, no caso o ácido lático. E ao se colocar uma base, vai haver uma reação química, né, de neutralização que vai mascarar esse produto, de forma a prolongar ou estabilizar o efeito do leite. Na questão 6, nós já colocamos da seguinte forma, que geralmente as operações da Polícia Federal recebem nomes curiosos, por exemplo, Lava Jato, Operação Carne Fraca e Dupla Face. E como que esse aluno interpretaria o nome da operação citada no texto? Então, o objetivo era também o quê? Que eles, após lerem a notícia, percebessem o nome da operação, né, da Polícia Federal, que era a Operação Leite Compensado, e que se estaria compensando o leite também com uma substância adicional, o que aumentaria o volume do leite. Então, se eu coloco uma substância a mais, eu, teoricamente, né, ganho aí em questão de volume, e compenso possíveis perdas. Só que eu aumento também o risco do quê? De colocar, óbvio, a saúde das pessoas, né, em risco. E, se alguns percebessem, se possível, o trocadilho entre as palavras compensado do leite e condensado, fazendo referência ao leite condensado. Aqui, nesse slide, a gente trouxe para vocês 3 respostas, né? O nosso intuito não é dizer se elas estão totalmente certas ou totalmente erradas, mas o que de mais importante nós conseguimos extrair. Então, na primeira resposta, a aluna 5 informa da seguinte forma: está dito que o leite foi alterado, assim como o caráter do homem de terno e gravata. Então, o que a gente percebe? Que a aluna, ela não redige com que o leite foi adulterado, que seria a soda cáustica, e peca na extração de informações, né? Porque a partir da charge nós conseguimos muitas informações, tanto visuais como implícitas. E aí, então, não tem uma relação entre as linguagens verbal e não verbal. A aluna 7, por exemplo, já diz da seguinte forma: na charge temos 3 personagens, leite adulterado, soda cáustica, leite e caráter adulterado. O caráter adulterado representa uma pessoa má, soda cáustica representa o bicarbonato, que está sendo jogado no leite, e então, leite adulterado. Inicialmente se percebe uma certa confusão na resposta da aluna, mas ela comete 2 principais equívocos. O primeiro é em relação à quantidade de personagens, né, ela coloca que tem 3 personagens, afirma também que a soda cáustica, que quimicamente é o NaOH, hidróxido de sódio, seria bicarbonato de sódio, né, que já é quimicamente a função sal, não a função hidróxido ou base na química que eles viram. E percebemos também que provavelmente ela não entende o significado da palavra personagem, né, eu queria dizer outra coisa com isso, que não conseguimos comprovar, e que ela identifica que são 4, na verdade, leite adulterado, soda cáustica, leite e caráter adulterado. Trouxemos agora uma resposta da aluna 33, que nos pareceu mais satisfatória, porque a aluna nota a intenção do chargista, o que é muito importante, tanto que afirma com que substância o leite foi adulterado e por que esse personagem fazia isso, independente de quem fosse. Então, ela afirma da seguinte forma: na charge, é um homem adicionando soda cáustica a um barril de leite, na finalidade de alterar a substância do leite com o propósito de aumentar seu volume e até mesmo sua aparência, com leite muitas vezes estragado, para chegar ao consumo. Do outro lado, nós vamos comentar a respeito da questão 6, né, que era aquela em que os alunos deveriam dizer por que se tinha esse nome de operação leite compensado. Então, trouxemos a resposta do aluno 10, que diz o seguinte: operação leite compensado, referência à tábua de compensado, que é uma madeira feita de restos de madeira, móveis, etc., triturados e prensados, formando uma tábua mista. O que nós percebemos? Que esse aluno ele conseguiu relacionar o termo compensado não ao leite condensado em si, mas a um outro termo genérico, que é o compensado de madeira. Isso demonstra, sim, um certo destaque na competência leitora do estudante, como o domínio da intertextualidade, que é quando o aluno consegue, a partir de outras leituras e outros textos e conhecimentos, associar
uma possível resposta. O aluno 42 já respondeu da seguinte forma: o leite é compensado, pois seria uma forma de compensar os prejuízos das empresas. O que podemos perceber? Que é uma resposta abrangente, demonstrando ponderar que as empresas teriam prejuízo se não praticassem essa fraude, adicionam a base, né, que é o dióxido de sódio ao leite, porque estaria estragando, azedando. Então, se o leite não fosse fraudado, ele teria que ser jogado fora, pois não poderia ser comercializado por estar azedo, o que seria, como ele disse, um prejuízo. Cabe notar, no entanto, que a análise desse aluno sobre a situação não inclui um julgamento ético, que era importante ser debatido em classe também, quando eles colocam essas respostas. Por fim, trazemos a resposta da aluna 37, e que diz o seguinte: a operação leite compensado quer dizer que a indústria gostaria de compensar ou recompensar o que eles perderam, compensando que é bem parecido com o condensado. Está aí a coisa metafórica. Então, como percebemos, a estudante, ela compreende o propósito da empresa em si, sabe explicar o termo e sua relação com o produto de consumo, que seria o leite condensado, além de se utilizar de termos específicos da linguagem, no caso, né, da língua portuguesa, metáfora, para sustentar a sua ideia. Então, nossas considerações finais, no tocante aqui ao trabalho, que foi o ensino de ciências nas séries finais do ensino fundamental, é que a cultura quadrinística, ela contribui para a melhoria do processo de ensino de ciências e da competência leitora dos alunos, isso a gente conseguiu perceber nos resultados. Focamos no estudo das charges pela questão irônica e com forte vínculo contextual, juntamente com a notícia, né, que os alunos viram, fomentando a abordagem de diversos conceitos científicos, tanto da química como da biologia, e de interesse social também. E advogamos que o professor ele pode colher, sim, bons frutos educacionais quando redireciona esses esforços na tentativa de tratar os conceitos científicos e sociais de forma não estanque, né, ou isolado do mundo, mas interdisciplinar e contextualmente, pensando, sim, em formar egressos como melhores leitores, melhores sujeitos, críticos e pensantes. Só para finalizar, eu trouxe para vocês aqui algumas imagens do produto educacional, porque no mestrado profissional, nós temos, né, que, além da dissertação, elaborar um produto educacional. Então, no caso, eu fiz um manual do professor com algumas sugestões de como o professor de ciências ou de outra disciplina poderia trabalhar. Coloquei as duas atividades que a gente aplicou com os alunos. Uma foi essa que eu mostrei para vocês da charge, da adulteração do leite, e outra foi uma do Bin Laden, né, em relação aos atentados de 11 de setembro, em que ele estava, de certa forma, sentado e com uma estrutura atômica em volta. Então, a gente conseguiu recuperar temas como radioatividade, muita coisa de química, atomística, essas coisas. E como sugestão, nós colocamos outras duas atividades. Uma delas foi a respeito dos acidentes na barragem de Mariana e de Brumadinho. Então, aqui na primeira imagem a gente vê, né, a questão da Vale, e na segunda também com o atual presidente, o Bolsonaro, repercutindo também novamente a ideia, né, que ele afirma aí que o Brasil é um país que mais respeita o meio ambiente. E na segunda é uma outra charge do Duque, em que ele coloca a imagem do João de Barro, né, o pássaro, afirmando que as pessoas têm muito ainda a aprender com a gente. E, por fim, tem uma outra charge, que foi da Operação Carne Fraca, que eu comentei com vocês, da Polícia Federal, a respeito da carne de consumo, aí, normalmente bovina. Aqui tem outras charges, né, a respeito de uma das atividades, que era para os alunos selecionarem uma resposta que a gente elaborou. E temos também aqui na alternativa D, novamente, uma imagem do leite, né, que é constantemente adulterado, com água oxigenada, formol e coisas do tipo. Por fim, temos as referências que nós usamos aqui no artigo, e eu agradeço, né, mais uma vez a oportunidade. Rodrigo, quem agradece é a gente, não tenha dúvida disso, viu? Eu não avisei você que faltavam 5 minutos, porque foi mais ou menos quando você começou as considerações finais, então tudo bem. Deixei para não te atrapalhar, quanto menos puder atrapalhar, melhor, né? Não, imagina. Eu passo então para o Vinícius e para a Lígia,
Vamos fazer a exposição deles agora. Vocês vejam aí quem que eu vou colocar toca o barco. Tá aparecendo? Ainda não, mas você sabe que começou, Vinícius. É aquele processo, fica girando. Certo. Apareceu sim, estamos vendo e ouvindo. Certo, eu vou apresentar o trabalho de minha autoria e de coautoria da Lígia Maria. Eu sou graduando em Ciências Biológicas e Licenciatura pela Unirio e ela é bacharel em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nosso trabalho teve a orientação do professor Lidiomar Ribeiro da Silva. Bom, nosso trabalho é Turma da Mônica Fazendo Ciência, uma análise das obras de Maurício de Souza sobre a luz da educação em ciências. Começar falando um pouco da obra, a Maurício de Souza Produções, ela começou a atuar com as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica em 18 de julho de 1959, iniciando com tirinhas na Folha de São Paulo, antigamente chamada Folha da Manhã. Apenas em 1970 ganhou esse formato dos gibis, pela editora Abril. Em 1987 mudou para a editora Globo, em 2006 para a editora Panini, que vem até os dias de hoje. Nesse processo, as histórias mudaram bastante, os traços, os desenhos. Até na edição de 50 anos, eles falam bastante sobre isso, mostram traços, a evolução dos personagens, como Cebolinha, o Bidu. E a Maurício de Souza Produções, atualmente, ela ocupa 86% do mercado brasileiro em obras infanto-juvenis, distribuídas em 40 países, em 16 línguas diferentes, ocupando diferentes nichos, como as histórias em quadrinhos, os mangás. Recentemente, começou a atuar com graphic novels. Aparece bastante nos cinemas, nas animações, canais como Cartoon Network que passam no desenho da Turma da Mônica. E, recentemente, também começou a aparecer em jogos de celular, aplicativos e videogames já há bastante tempo, né? Um exemplo de como tem um alcance enorme na população, a Turma da Mônica, é a Turma da Mônica Jovem, que é a primeira edição de lançamento da Turma da Mônica Jovem, ela bateu recorde de vendas de revistas no século XXI, que anteriormente era de uma revista do Homem-Aranha, número 583, que tinha um encontro do Homem-Aranha com o presidente Barack Obama. A Turma da Mônica chegou a 405 mil exemplares, bateu 350 mil do Homem-Aranha. Esse alcance acaba levando ela a ocupar diversos nichos até de vendas, como jogos, serviços como alimentação, roupas, máscara de Covid hoje em dia, né? Ficando mais famoso o elefante de Otalhão pela marca pelo rótulo dos extratos de tomate elefante. Que até uma curiosidade, nem sempre foi de Otalhão, a marca de extrato de tomate Sica antes tinha uma ilustração de um elefante mais fidedigna, isso pelo gosto do filho do dono por caçar elefante. Aí, numa tentativa de modernizar, tornar popular essa imagem, eles adotaram o mascote de Otalhão. Bom, e tal alcance possibilita que a gente utilize elas para a educação, já que elas estão no dia a dia de tantas pessoas da população, né? De acordo com o SMARA 2014, o uso de quadrinhos para a educação leva uma significação da natureza, transformando em cultura. Lotufo, 2008, diz que a utilização de quadrinhos em aulas possibilita uma participação mais ativa dos alunos. Alves, 2001, diz que as histórias em quadrinhos são uma oportunidade de baixo valor comercial e fácil acesso. Silva, 2013, diz que apesar de serem conhecidas mais como entretenimento, as histórias em quadrinhos frequentemente falam sobre temas como preservação ambiental, doenças. Aí eu retirei de uma das revistas que foram utilizadas no trabalho, na análise, uma historinha do Papa Capim, que a personagem Jurema pergunta para ele qual é o animal mais perigoso da selva. E ele fala que é o homem branco, corta com uma imagem onde está tendo desmatamento, queimadas, que a gente tem visto recentemente em Pantanal bastante, né? Para realizar esse trabalho, foi separado os almanacs da Turma da Mônica de forma aleatória. Esses almanacs são as revistas que possuem cerca de 80 páginas. Foram analisadas 50, até chegar a esse número 50, e retiramos fotos de todas as referências que encontrávamos. Posteriormente, analisamos as fotos e criamos um banco de dados. Dessas 50 revistas, 8 foram do Cascão, 10 de Cebolinha, 4 do Chico Bento, 4 da Magali e 24 da Mônica. Totalizando 138 referências encontradas. Vale destacar que a revista do Chico Bento, apesar de ter um número baixo de revistas, foi uma das que a gente encontrou mais referências, encontrando 39 referências. A gente acredita que isso se deu pelo personagem viver num ambiente rural e ter histórias onde ele participa mais ativamente da educação ambiental, relacionando com acidentes naturais, com animais. Praticamente todas as revistas nós encontramos referências, retirando 8. Foram 4 da Mônica, 2 da Magali e 2 de Cebolinha. Aqui é um exemplo de algumas revistas utilizadas, sendo que a revista mais antiga que nós utilizamos foi de 1995 e a mais recente, de 2012.
E um exemplo dos erros pode ser citado do professor Elidiomar, nesse trabalho, que ele fala sobre a representação da onça pintada na cultura pop. Pouca gente sabe, mas a gente consegue identificar esses grandes felinos, como o guepardo, leopardo, onça pintada, jaguatirica, pelas manchas que ele tem no corpo. A onça pintada a gente identificando por ter uma mancha em forma de roseta com pontos no centro. Analisando as imagens das histórias em quadrinhos, a gente vê que isso, na verdade, não se... na verdade, aparece diversas onças que não são onças, né? Então, a gente pode considerar a primeira onça que apareceu um guepardo, por ter essas manchas duras, e apenas as duas últimas histórias considerando onças pintadas, por terem essas manchas em forma de rosetas com pontos. Outros erros que é comum a gente encontrar são erros nos insetos, que, se você analisar até essas duas primeiras imagens, elas são bem parecidas, essa abelha e essa mosca, mas a gente pode considerar a imagem da mosca mais fidedigna à estrutura real do animal, por ter o número de apêndices locomotores correto. Você vê que a mosca ali ela tem 3 pares de pernas e 2 pares de asas, diferente da abelha. E é curioso até que na mesma revistinha a gente encontrou uma imagem de um mosquito que é praticamente igual a uma imagem que a gente encontra no livro de biologia, ali, Fundamentos de Entomologia. É muito comum também nas histórias em quadrinhos a gente encontrar metamorfose entre animais. Essa história do Piteco, por exemplo, tem um mosquito gigante que a gente pode ver partes dele, como o abdômen dele alongado, como de libélulas, aparelho bucal, esse aparelho bucal picador de mosquito, e também o número de pernas erradas. Tem até um erro mais crassudo aqui, mais forte, que é uma lagosta com um tentáculo saindo da boca. Outra coisa muito comum nas histórias em quadrinhos é a inserção de animais que não são naturais da fauna brasileira. Nessa aventura do Papa Capim, ele está tentando retirar penas da ave do paraíso. Entretanto, a ave do paraíso é um animal que não acontece no Brasil. Ela é natural da Nova Guiné, da Indonésia e da Austrália. O cientista, muitas vezes nas histórias em quadrinhos, ele atua em papéis que não são necessariamente dos cientistas. O Franjinha, por exemplo, que é o cientista da turma, ele frequentemente cria equipamentos, cria poções para a turma utilizar, passando por papel de médico, engenheiro, farmacêutico. Eu separei uma historinha aqui do Cascão, que ele encontra com um cientista trajado, com um jaleco, andando pelo meio da rua, com a sua fórmula secreta que ele não pode perder, que ele só tem aquela fórmula, aquela poção. E ele, de repente, esbarra com o Cascão e derruba tudo em cima dele. Essa fórmula ele ia trabalhar ia tratar a seca no deserto, que ela transformava a areia em água. Só que ele derruba no Cascão e, na verdade, acaba transformando o Cascão em água. O cientista nem sempre, nas histórias de quadrinhos, aparece como cientista. Nessa história do Papa Capim, eles falam como um caçador de borboletas. Mas, possivelmente, ele poderia ser um entomólogo, caçando materiais para fazer estudo. Só que na história, o Papa Capim convence ele que é melhor deixar os animais na floresta, ao invés de caçá-los. Em todos os almanacs que a gente analisou, nós encontramos atividades que podem facilitar o professor a inserir assuntos científicos com alunos. Por exemplo, trabalhando nomes científicos, ali no segundo quadro a gente vê da Albergia nigra, que é o nome científico do jacarandá, e vale destacar também a utilização de negrito, que é utilizado mesmo em termos científicos, sinalizar quando é um nome científico, inserir cientistas como Isaac Newton, Galileu, Albert Einstein, ou até animais da nossa fauna, que às vezes não são conhecidos pelas pessoas. Nessa atividade aqui, por exemplo, ele fala sobre 8 animais que fazem parte da fauna brasileira. Recentemente, o lobo-guará ganhou um destaque na nota de R$200, mas quem sabia sobre o lobo-guará antes? Quem sabe que ele é um animal em risco? Como o professor vai inserir isso com os alunos? Vai introduzir o lobo-guará como um animal em risco, um animal em extinção? As histórias em quadrinhos elas podem servir como um apoio para o professor. A Turma da Mônica ela tem vários eixos, várias turmas, né? E uma delas é a Turma da Mata, que frequentemente atua brigando contra caçadores, contra desmatamento. Entretanto, a Turma da Mata ela é representada praticamente apenas por animais que não são naturais da fauna brasileira, botando uma exceção para o Luiz Cacheiro, que é um animal, que é um ouriço cacheiro, né? Até o nome dele ficou bem legal, que o nome que deram, que é natural do Brasil, da nossa fauna. As histórias do Piteco e Horácio são bem legais de se analisar porque elas trazem diversos erros, mas que foram revitalizados recentemente nas graphic novels. Nessa graphic novel do Piteco, por exemplo, em Gá, a gente consegue ver a utilização de
adornos que vêm de animais que realmente eram encontrados na mesma época que os neandertais, como o tigre dentes de sabres, os dentes de mamutes na cadeira, enquanto nos gibis a gente encontra normalmente o Piteco convivendo com dinossauros, caçando dinossauros. E na história do Horácio, o Horácio sempre está interagindo com animais que, na verdade, ele predaria. E muitas vezes em histórias ele se alimenta de vegetais, de planta, alfaces. E tem uma cena bem legal na graphic novel do Horácio, que ele encontra um mamífero, um pequeno mamífero insetívoro, que ele realmente encontraria naquela época, e que ele fala, não, você é um tiranossauro, é o maior predador daqui da região, não vou chegar perto de você. Mas, assim, isso sempre deixando claro que todas essas histórias podem ser utilizadas desde que tenha uma mediação do professor. Essa história do Piteco, por exemplo, você pode falar sobre cadeia alimentar, porque ele está o tempo inteiro na história tentando caçar animais que são predados por outros animais maiores. As graphic novels, elas acabam tendo um valor muito alto e às vezes dificulta o acesso. Uma solução é utilizar essas revistas semanais, que apesar de não serem comuns a frequência delas nas bancas de jornais, que elas são mais periódicas, elas tratam sobre temas muito legais, muito interessantes, como biodiversidade, meio ambiente, sustentabilidade, até genética. Podem inserir cientistas como Albert Einstein, Oswaldo Cruz, Vital Brasil, Charles Darwin. Temas que às vezes é difícil o professor abordar pela falta de materiais, como falar sobre pré-história, sobre dinossauros, sobre animais em extinção. Ou então sobre diversidade, como fauna marinha, de peixes, aves. Recentemente a gente está tendo as queimadas do Pantanal, mas poucas pessoas conhecem os animais que vivem no Pantanal. Então seria interessante você utilizar uma revistinha para introduzir o assunto do Pantanal e mostrar os animais que vivem naquele habitat. E recentemente também está vivendo agora essa época de pandemia, e temos diversos problemas na nossa sociedade a respeito de vacinação, por exemplo. Tem uma campanha contra a vacinação. Poucas pessoas entendem o que é um vírus, uma bactéria. Temos problemas com a fake news, e essas revistas podem ser utilizadas para tratar esses termos. Até lançou recentemente uma revistinha sobre coronavírus. Bom, a utilização de histórias em quadrinhos na Turma da Mônica, ela é um forte aliado para a educação e para a divulgação científica, sendo um material de fácil acesso e comum na realidade da população. Mesmo a gente encontrando alguns erros nas histórias, a gente não deixa uma contraindicação na utilização, desde que tenha uma correção, uma mediação do professor. De acordo com Gaspari, os gibis podem ser uma fonte para estimular os alunos e promover a alfabetização de conceitos científicos. É importante ressaltar a importância de um profissional, de um cientista, na revisão das revistas, para evitar que alguns erros aconteçam. Aqui é uma parte da minha bibliografia. Eu gostaria de agradecer a Cyberjornada pelo espaço para falar e a Mário Souza Produções, que marcou a minha infância. Foi como eu entrei nessas histórias em quadrinhos, comecei a ler histórias em quadrinhos e deixar um convite para a Mostra de Biologia Cultural, que traz vários trabalhos como esse tema que eu trouxe hoje. Muito obrigado. Vinícius, nós que agradecemos. Aquele menininho lá é você? Sou eu. Não, faltou só dizer isso. Tá, obrigado, Vinícius. Eu também não te cortei porque eu vi que você estava entrando já nas considerações finais, tá? Achei que não interferir seria melhor. A gente passa então para a última, da Regina Esther. Deixo a palavra com você, Regina. Bom, eu vou aqui compartilhar e depois eu não vou poder ver mais nada. Se vocês puderem me avisar se algo fugir do Eu te dou um retorno na hora que a sua tela entrar, então. Fica tranquilo. Sua tela está entrando. É um processo, né? Sua tela está entrando. Sua tela entrou. Se você puder botar a tela cheia. Acho que foi. Acho que foi. Tudo bem. Estamos ouvindo? Estamos vendo? Pode começar. Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Eu sou a Regina. Eu sou aluna de graduação de Ciências Biológicas da Unirio. E o meu trabalho hoje, na verdade, é uma avaliação do potencial ao uso de 3 HQs como mediadores, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente domiciliar. Na verdade, esse trabalho é resultado de uma parceria minha com meu amigo Vinícius, super fã de quadrinhos, que apresentou anteriormente o trabalho dele, e também com o professor Elidiomar. Bom, de início, um pouco sobre o autor, que na verdade era só design gráfico, e foi design gráfico por muitos anos, e decidiu então abrir a própria empresa para que pudesse produzir suas HQs e diversos outros produtos que ele tinha vontade.
Os trabalhos deles estão disponíveis no Google, no Kobo, enfim, em diversas plataformas. A maioria são webcomics disponíveis gratuitamente e online. A empresa que ele abriu se chama Minha Tribo. A Minha Tribo, na verdade, ela tem 3 linhas temáticas. A linha do Axos, que conta as histórias de um garoto travesso. A linha dos Ovelhudos, que conta a história de uma ovelha, o ovelhudo. E também a tribo do Theo, que tem como personagem principal um macaquinho. E suas histórias são contadas através dessa linha. A empresa, dentro dos webcomics e dos 3 volumes físicos, porque na verdade só existem as primeiras edições de cada uma das linhas temáticas disponíveis para serem compradas fisicamente, atividades para o desenvolvimento infantil. Também dentro do site você tem acesso a outros materiais que incentivam o aprendizado e desenvolvimento infantil. Então, é uma empresa voltada para a produção de conteúdo mais educacional, né? Logicamente que tem alguns produtos que são meramente propaganda, como canecas e camisas, mas a proposta dela é educacional. Para a realização desse trabalho, nós lemos atentamente as 3 webcomics disponíveis no Kindle para serem baixadas gratuitamente, a Bazuqueta, da Scooby Ken e a Fonte d'Água Viva. Depois disso, nós selecionamos cenas dentro das webcomics que poderiam ser associadas aos conteúdos recomendados pela Secretaria Municipal para que a Prefeitura do Rio de Janeiro trabalhasse em 2020 no ensino fundamental. Depois disso, nós definitivamente unimos os temas selecionados às cenas que mais condiziam com o tema. A primeira história é a história da Bazuqueta. Dentro dessa história, na verdade, o macaco Theo, o personagem principal da tribo do Theo, ele constrói vários equipamentos, dentre eles a bazuqueta de banana, que é a que tem mais destaque nessa história. Essa bazuca, ela tem a capacidade de amadurecer as bananas, porque a tribo dele, a tribo de macacos, estava sofrendo muito com a escassez alimentar, estava tendo dificuldade de encontrar alimento. Bom, a bazuca não funcionou, temos uma setinha aí apontando o resultado catastrófico do seu uso, e o Theo foi expulso da tribo. Dentro dessa história, nós pensamos que conceitos como a competição, no caso, já que a bazuca, na verdade, ela foi sabotada por uma tribo de macacos rival, e também a degradação ambiental, que pode ter, né, levado a essa escassez alimentar dentro da ilha que os macacos estavam sofrendo. A segunda história que nós analisamos chama The Scooby Ken. No primeiro quadrinho, as setinhas apontam para as tribos rivais, a tribo do Theo lá em cima e a tribo das sombras lá embaixo, são as tribos rivais dentro da ilha. Bom, dentro dessa história, o Theo ele tinha sido expulso da tribo e ele passa a procurar um lugar para ele ficar. Nessa busca, ele percebe que os lugares não são adequados, ou são úmidos demais, ou são escuros demais. Enfim, são lugares ou já ocupados que ele não consegue se instalar e percebe que não teria uma vida confortável ali. Também em uma das páginas, isso é bem bacana, tem uma página inteira dedicada a falar sobre a raiz do céu, que é uma árvore endêmica da ilha, que só ocorre ali, que tem características especiais que a tornam importantes para aquela região. Dentro dessa história, então, nós pensamos que conceitos como nicho ecológico, habitat, endemismo, que seriam de difícil manejo dentro de uma turma, poderiam ser trabalhados facilmente. Quando o Theo está procurando um lugar para se instalar, ele entra justamente na toca de um cão gambá. Ele entra na toca e puxa o que ele imagina ser o interruptor da luz, mas na verdade é o rabo desse animalzinho. Os gambás, os nossos gambás aqui, não têm a capacidade de lançar a chamada bomba de fedor, né? O cão-gambá, na verdade, é as espécies que nós temos aqui que têm essa capacidade de lançar a bomba de fedor.
Aqui temos uma foto do animalzinho presente aqui no território brasileiro, que seria o conhecido como cangambá. Aqui temos fotos dos gambazinhos, né, dos nossos gambás, que justamente não têm essa capacidade de lançar a chamada bomba de fedor pelas glândulas anais. No desenho dos Sem Floresta também, eles tratam os gambás à direita não sendo gambás e o cangambá no centro como sendo um gambá, justamente porque o animalzinho ele tem a capacidade de se defender com o odor. A fonte da água viva, então, é a última história. Apesar do cunho religioso nessa história, de um modo geral, ela é a história da ovelha que busca um pouco d'água. No primeiro quadrinho, dá para perceber o ovelhudo, personagem principal, sentindo muito calor e fazendo uma comparação com todas as secas anteriores que ele viveu na região. Então ele percebe que é a maior seca que ele já viveu e que esse momento é mais intenso que outros. No segundo momento, o ovelhudo ele consome uma frutinha que o deixa entorpecido e vulnerável ao ataque do lobo. Então, dentro dessa história, talvez conceitos como mudanças climáticas e cadeia alimentar também poderiam ser aproveitados. Um pouco sobre o lobo. Dentro dessa história, provavelmente o lobo representado é o lobo cinzento, que pode ter essa aparência amarronzada. Ele é encontrado na Europa, América do Norte e Ásia. E o ovelhudo, né, a própria ovelha, na verdade é resultado da domesticação do urial, que é um animal encontrado até hoje na Turquia e no Iraque, no seu estado selvagem. Então fica muito complicado da gente determinar em qual bioma essa história está se passando, já que a ovelha é um animal amplamente domesticado. Já que as histórias são voltadas para o desenvolvimento infantil, educacional, e a empresa é uma empresa brasileira, alternativas ao lobo seriam espécies brasileiras, já que aqui também nós criamos ovelhas. Então, o cachorro do mato, o cachorro vinagre, a raposa do campo, que na verdade é a única espécie de canídeo endêmica do Cerrado, poderiam ser colocadas no lugar do lobo na história. Também o próprio lobo-guará, né, já citado anteriormente, agora nas nossas notas de R$200, um animal também que poderia perfeitamente ter sido colocado no lugar do lobo. Por fim, eu gostaria de enfatizar o potencial que essas histórias poderiam ter, sensibilizando as crianças e gerando discussão e envolvimento. Também a necessidade de futuros estudos para demonstrar a efetividade dessas histórias, como já tivemos resultados anteriores positivos, até mesmo pelo trabalho apresentado pela Brígida e pelo Rodrigo, não imagino que seria um resultado ruim. E agradecer a equipe da Cyber Jornada e todas as pessoas que estão aqui me ouvindo. Por fim, tem algumas das principais referências que eu usei. A gente agradece de novo. De novo também eu não interrompi porque estava já quase nas considerações finais e aí, enfim, quanto menos a gente puder interromper, melhor, né? Obrigada, então, eu peço desculpas. Não peça desculpas, a gente só tem a agradecer. Eu passo a palavra para o Rodrigo dos Santos, que tem o Otávio no meio, porque temos 3 dos Santos aqui, né? Para você tocar aí a discussão, Rodrigo, por favor. Bom, então... uma coisa, desculpa. Todos podem, devem participar, enfim, muitos já fizeram aí comentários no chat, a ideia é um pouco por aí mesmo. A gente só pede a gente dá algumas sugestões. A sugestão, na verdade, é que a pergunta seja dirigida a alguém, né? E que tenha uma interrogação no final, porque às vezes acontece assim, eu queria a opinião de todos sobre o Watchmen, aí a gente fica até meia-noite conversando aqui. É uma pergunta, né, objetiva para quem dê direito, tá bom? Rodrigo, desculpa. Eu acho que a gente podia começar, como eu peço para os meus alunos, assim, de todo mundo mostrar a cara, né? Porque senão fica meio complicado. É lógico que quando você está apresentando, você não está vendo ninguém, você está vendo a sua tela, mas depois fica mais legal ver o rosto das pessoas e tal, ver se elas estão dormindo enquanto você está falando, né? É importante isso aí.
Então vou começar eu fazendo algumas perguntas aqui para depois que eu vi que vocês já estão conversando no chat, o Rodrigo com a Eveline e tal, o que é uma coisa bem legal, né? O Gaz entrou, fez uma pergunta, não, já respondeu, então foi bem divertido também. É legal que eu anotei coisas de todas as apresentações e agora que eu percebi que eu anotei no bloquinho do Quinto Jornadas. Então faz 2 anos que esse bloquinho está aqui e resolvi usar ele hoje. Então, primeiro, para começar, acho que é interessante falar para a Regina, né, que foi a última a apresentar, que você está na graduação, né? E isso me deixa muito feliz, assim, ver uma aluna de graduação participar de um congresso. Né? Em geral, os congressos é mais o pessoal que está fazendo mestrado, que está fazendo doutorado, então ver alguém da graduação é sempre muito legal. A gente sempre se sente muito bem, assim, em ver, é quase como ver uma criancinha pegar o gibi da Mônica e começar a gostar de ler, sabe? É sempre muito, muito bom pra gente, a gente fala assim, poxa, existe um futuro e tal, isso é sempre importante. Obrigada, então, muito graças ao nosso professor, desculpa te interromper, mas o mérito é dele, na verdade. Então, o seu professor quem é seu professor? O Elidiomar, perdão. Que tá aí? Pô, professor Elidiomar, então, meus parabéns por trazer ela para... Né? É muito legal ver a galerinha da graduação. Assim, eu já tive, nos jornadas mesmo, já teve aluno que era calouro, sabe? Putz, é tão bonito de ver, assim. Meu cara empolgado, ir lá e falar, é muito bonito. Toca no esquerdo, como diria um amigo meu. Mas assim, quando a gente vai falar de uma mesa de quadrinhos e educação, independente do número, a gente pode tratar 3 aspectos, basicamente, né? O professor, o papel do professor, o professor atuando com os alunos, que é uma segunda perspectiva, e a terceira é a visão da sociedade acerca do professor. Então eu acho que a gente tem esses três pontos de vista bem posicionados aqui, né? A Eveline falou da questão social, de como que as pessoas, a sociedade enxerga o professor. O André, o Vinícius com a Lígia e a Regina falaram do papel do professor, né? Uma maneira de fazer algum tipo de problematização em sala de aula a partir de quadrinhos. E o Rodrigo fez direto com os alunos, estava ali com os alunos, né? O que é sempre interessante, assim, é sempre bacana. Então, para a gente tentar reunir e fazer de uma maneira mais ágil, né? Então eu vou fazer uma pergunta para o André, para o Vinícius com a Lígia e para a Regina, que são os 3 que trabalham com professores, né? Que é a questão da como usar isso em sala de aula. Então eu queria perguntar para vocês de uma forma relativamente breve, qual é o tempo que vocês almejam utilizar para fazer a problematização dessas... Porque, assim, apresentar a história em quadrinhos, qualquer um apresenta, mas a questão é o professor fazer a mediação, a problematização. Como o André explicou do negócio dos 3 etapas de fazer o rosto, como o Vinícius falou lá que o mosquito estava desenhado errado, né? Como a Regina também falou da questão do lobo e da questão do gambá, que aqui no Brasil tem outro gambá e tal. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, de como que vocês trabalhariam essa questão da problematização em sala de aula. Posso começar? Todo seu. Então, eu acho que isso entra num outro problema que até chega a ser social, que isso vai variar muito de como a escola é organizada, se ela possui uma biblioteca, se possui um acervo, porque, como eu falei até, muitas dessas revistas às vezes são caras. A Graphic Novels, por exemplo, elas têm um preço de R$50. E se você for utilizar em sala de aula, você tem que ter um número de revistas. Então, acaba ficando até inviável o professor, como a própria Eveline falou, que tem um salário mais baixo do professor do Brasil. Então, muitas escolas municipais aqui no Rio de Janeiro, elas têm um espaço, e muitas vezes esse espaço, a biblioteca, ela é repleta de gibis, de histórias em quadrinhos. Até um dos trabalhos que eu utilizei enquanto eu fazia meu trabalho, ela usava a revista Saiba Mais, uma professora usava a revista Saiba Mais, porque era a revista que tinha disponível na escola. Então, acho que isso, primeiro, tem que entrar numa questão, se vai ter a disponibilização do acervo da escola, se vai a sala de aula,
aqui no Rio de Janeiro, as experiências que eu tive, diversas vezes tinha problemas em sala de aula, de não ter projetor, ter que trocar de sala de aula, não ter material, não ter carteira. Isso tudo atrapalha muito, né, o professor. A aula que tinha 45 minutos acaba sendo reduzindo para 20, dependendo da turma, para 10. Então, acho que é um trabalho que tem que ser feito com os alunos para eles entenderem qual é o projeto do professor, a ideia do professor está inserindo as revistas e depois, de repente, juntar eles numa análise, transformar eles em cientistas também. Trazer eles para esse papel de cientistas analisando as revistas, analisando esses trabalhos. Pelo que eu pude ter contato com a bibliografia, eu imagino que vai depender muito do que a pessoa que vai trabalhar queira trabalhar. Teve pessoas que usaram livros, então usaram mais de uma aula para trabalhar aquele livro. Como no meu caso, seriam apenas partes da história e o objetivo seria que o aluno ele discutisse se aqueles conceitos usados, ou enfim, que seriam usados, estavam ali presentes na charge. Eu imagino que 1 hora para que a gente possa conversar em sala mesmo, porque o intuito seria que no final, tanto o aluno quanto o professor interagissem para que dessa discussão saíssem alternativas, soluções para a vida do aluno, para que ele pudesse diminuir o seu impacto, né? No caso da degradação ambiental, na charge da bazuqueta, né? Diminuir a competição e a degradação do habitat do animal. Bacana, é legal que você teve uma leitura bem atenta também, isso é uma coisa relativamente rara hoje em dia, parabéns também. André, sua vez, eu acho. Maravilha. Só sobrou você, então. No meu caso ali, quando eu coloco o conceito do Gombrich, ele vai muito ao encontro da formação mesmo do estudante, né? A capacidade que ele tem de leitura de imagem. Então, a partir da hora que eu entendo que existe um esquema por trás, eu estou conseguindo ver muito mais aquém do que simplesmente a mera representação visual. Então, eu acho que o professor poderia trabalhar isso em algumas aulas, não seria um projeto para poucas aulas, e ele vai costurar, de certa forma, posteriormente, com o trabalho que o professor Rodrigo Santos apresentou, no sentido de que prepara-se o terreno, dá-se essa formação de leitura de imagem, então ele vai compreender os aspectos formais, como é que o artista organizou aquele quadrinho, como é que ele fez a composição, por que ele estereotipou determinado personagem e não outro, para daí chegar num todo significante, né? Para daí ele ter pensamentos mais complexos a ponto de dar a devolutiva, né? Porque se ele der a devolutiva, significa que de fato ele aprendeu aquele conceito, ele aprendeu os pormenores estudados, né? Porque daí ele já passou de estágio, né? Digamos assim. Então eu estaria, o professor que trabalhasse com o conceito de esquemata e correção, atrelado a isso, estaria a teoria da cor, composição, ponto, linha, textura, perspectiva, espaço, enfim. Ele estaria um passo atrás da discussão que o professor Rodrigo conversou ali, e os professores também, ali, os estudantes ali, a Regina e o Vinícius, estavam discutindo, né, nesse aspecto mais de significação. Então, prepararia-se, então, o terreno para que ele conseguisse enxergar esses aspectos mais complexos da imagem. Então, eu imagino que algumas aulas você não consegue esse objetivo em 50 minutos de aula. Você vai ter aí um plano que vai, às vezes, por exemplo, utilizando que nem a BNCC com o ensino fundamental, anos finais, você pode levar até o ano inteiro, dividindo em várias aulas, pequenas porções, né, no seu planejamento de aula. Então, eu não diria que 50 minutos, ou uma aula, ou 2, ou 3, é um planejamento. Isso daí tem que ser pensado, estruturado de acordo com o que você tem de carga horária na sua disciplina, né? Bacana. E daí, aproveitando que o André falou e passando para o meu muito xará, já que o cara tem exatamente o mesmo nome que eu, tomara que não cometa nenhum crime, senão eu posso ser preso por engano,
deu para perceber, cara, que aquilo que você fez ali na charge do Leite e tal, era uma prova ou era uma atividade avaliativa, alguma coisa parecida com isso. Antes de você fazer essa prova, essa atividade, você tinha treinado com os alunos antes essa questão de perceber além do escrito, esse letramento visual? Você conversou com eles antes sobre isso? Quanto tempo você vinha conversando sobre? Então, na verdade, como a Eveline perguntou, foi um trabalho, assim, muito conjunto, tanto por parte da escola, né, que aceitou a pesquisa, por parte dos alunos, eu expliquei para eles que eu estava fazendo mestrado, que eu precisava fazer esse trabalho, e aí, inicialmente, eu fiz um questionário de perfil com todos os alunos, depois selecionei, né, os que participaram, que os responsáveis permitiram. Então, algumas perguntas que eu fiz era se eles sabiam histórias em quadrinhos, se eles reconheciam o que era uma charge. Coloquei várias imagens de quadrinhos, tiras e charge para ver se eles assinalavam a correta. E aí eu fiz as atividades. Eu até pensei em fazer mesmo como uma prova, como você perguntou, mas em conversa com o orientador, ele achou melhor a gente não avaliar nesse sentido, mas sim que devolvesse para os alunos, né, de alguma forma, os resultados. Então, a gente usou 2 bimestres, na verdade. No primeiro bimestre, a gente tratou da charge do Leite, porque eles estavam vendo a parte de química. Isso eu fiz em 4 aulas, tanto na parte do questionário, como na parte da primeira atividade, depois eles iam fazer a segunda parte da atividade em casa. Então, eu fui corrigindo, só que eu não dava uma nota, né, eu via mais as respostas e já ia fazendo a minha análise. No terceiro bimestre, já depois das férias, eles fizeram a outra atividade, que foi a que eu comentei com vocês do Bin Laden, e aí eu percebi que eles tiveram mais dificuldade, né, talvez porque eles não eram nascidos na época, tinham aí, como eu comentei aqui, 12, 13 anos, então eu até comentei com a professora de geografia, falei, você pode retomar com eles, explicar, né, porque eu vi que na apostila comentava também, né, do episódio. Então, foi esse trabalho. E aí, quando acabou, né, eu fiz a análise, a gente sentou, e eu corrigi com eles as atividades, né, o que seria, digamos, o mais, entre aspas, correto, né, principalmente as questões, como a Eveline perguntou, eu fiz de matemática, na parte do leite, eu mostrei uma tabela para eles, de leite integral, desnatado e semidesnatado, para eles verem as diferenças, pedi para fazerem gráficos a respeito também, para ver a quantidade de gordura, e eu observei, né, só para explicar para vocês, algumas defasagens mesmo, principalmente na interpretação de texto, até conversei depois em HTPC com a coordenação e os professores, aí eles fizeram esse trabalho de trabalhar mais as imagens mesmo, não só com charges, mas imagens no geral, e na parte matemática dos cálculos, né, então, por exemplo, você fala, faz um gráfico abscissa e ordenada, então você via que eles invertiam, quem era abscissa, quem era ordenada, fazia o gráfico certo, mas em vez de fazer de barra, assim, fazia deitado, fazia em pé, então eram mais essas coisas, mas foi um trabalho, assim, muito bacana, e só para finalizar, eu não comentei aqui com vocês na apresentação, mas digamos que eu me aventurei na parte da linguística, né, então, além da análise das respostas, eu usei um referencial da linguística, que é o Bogran e o Dressler, com os fatores pragmáticos da textualidade. Então, em cada uma das respostas, eu fui procurando indícios, né, que eles colocam, como intertextualidade, aceitabilidade, situacionalidade, e aí, né, felizmente, depois eu mandei um outro artigo, não com essa atividade, mas com a do Bin Laden, de uma revista da Unicinos, e foi aprovado esse artigo também no passado, aí fiquei muito feliz, né, porque realmente eu vi que o trabalho está dando bons frutos aí. Muito legal, muito legal. Eu não sei o que é abscissa até hoje, mas ok, a gente faz de conta que não sabe. Deitado então, e o ordenado isso em pé. Se você disse, eu vou acreditar pela total incompetência de discordar. Mas agora eu vou passar para a Eveline, né? Que você terminou seu doutorado agora, né? Então, obviamente, a sua pergunta é muito mais complexa, porque afinal, né? O pessoal que saiu do doutorado, tadinho, sofre, né? Então, assim, você trabalhou com charge, você falou bastante sobre vários aspectos da charge, do chargista e tal. Então, assim, tem uma pergunta que é muito complexa,
mas que seria legal lançar aqui, né? Que é qual que é o papel social do chargista nesse mundo de 2020? Que a gente tem uma vigilância ideológica de um lado, censura do outro lado. Essa aí não é uma pergunta fácil, mas você é doutora, agora se vire. Então, eu tenho visto muitos cartunistas, né, os chargistas, falando, né, as lives, apesar delas nos soterrarem, né, porque cada hora aparece uma diferente, eu tenho procurado ouvir os próprios cartunistas nesse sentido. Como você falou, Rodrigo, assim, na pesquisa eu procurei realmente fazer um trabalho bastante extenso, né, com a charge e analisando, assim, essas muitas camadas, né, que tratam da questão situacional, da organização do texto e do formal. Então, estava vendo até aqui na fala do André, né, citando essas marcas, né, essas características que o texto tem em termos de cor, os signos que não são só os signos verbais, né, que as crianças precisam também saber analisar. Então, fiquei pensando nisso tudo aqui. Mas é óbvio que o mais importante que tem na charge, como o Rodrigo trouxe, né, apesar dele estar trazendo ali uma charge, que foi falar, né, que teve que buscar lá na geografia, ancoragem, né, porque não era ainda da época das crianças. Eu acho que o papel da charge é justamente trazer uma notícia diferente para dentro da sala de aula, né? As crianças estão vendo aí, os nossos alunos estão vendo as charges falando sobre vidas negras importam, eleições nos Estados Unidos, a situação política aqui no Brasil, que é mais difícil, que a gente não pode muito estar lidando com essas discussões muito acaloradas, né, na sala de aula. Mas a situação da Amazônia, a Regina citou também, né, a nota de R$200 lá que está com o Lobo-Guará, as charges são riquíssimas nesse sentido, né? Então, o papel do chargista, eu acho que está muito representado no sentido dos ataques que eles vêm sofrendo. Aroeira, Latufo, Montanaro, Laerte, né, que estão sendo ostensivamente criticados, sofrendo processo, enfim. Então, eu acho que mais do que nunca, né, a gente que é professor, o papel da gente trazer, né, o nosso papel em articulação com esse papel social do chargista, né, apesar de que alguns chargistas dizem, né, a própria Laerte falou esses dias que ela tem dúvida se realmente serve para alguma coisa, né, o que ela faz, né, aquelas coisas maravilhosas que ela faz. Mas uma pulguinha, pelo menos, sempre coloca no leitor, né? Eu acho que isso é o que eu defendo na análise, né, que eu fiz, que mostra justamente essa intenção de captar. A Charles não está ali construindo, né, o Duque colocando lá só da cáustica no leite, ele não está colocando isso ali à toa, né? A criança vai pelo menos pensar, ainda que ele olhe lá para o compensado e pense no compensado da madeira. Aí entra a gente para orientar, mas vamos ver se não tem mais alguma coisa aí nesse compensado, né? Então, eu acho que o papel social do chargista é esse, né? É de trazer essa realidade posicionada, de mostrar, no fundo, aquilo que a linguagem tem, que é denso e que é o posicionamento. Ninguém é neutro, e a charge muito mais, né? E eu acho que essa é a grande vantagem. Agora, eu creio que os cartunistas têm, né, muito a dizer sobre isso, estão mostrando aí, as lives estão aí, né, o Becker esses dias, Alexandre Becker, falou, né, sobre o Armandinho, né, então, sugiro que a gente, como professor, esteja antenado com isso, né, e procurando sempre trazer isso para a sala de aula, porque os nossos alunos precisam disso, eles não sabem realmente ler imagens, eles precisam ultrapassar, né, eu, como professora, tenho cada vez mais chegado a essa conclusão. Então, por isso, fiquei muito encantada com o trabalho de Rodrigo e tenho muito interesse em aprofundar no sentido de trazer a charge como objeto de estudo mesmo para as crianças. Falei demais, desculpa. Bom, agora, muito legal, mas eu já fiz uma pergunta para cada um. Agora tá na hora de vocês se perguntarem, né? Eu já fiz o meu papel de mediador, que é começar a articular. Então, divirtam-se. Quem quer perguntar? Alguém abre o microfone e pergunte alguma coisa, senão vai ficar muito chato. Posso eu fazer uma pergunta? Vai, Paulo. Vou botar a minha imagem só porque eu estou falando, depois eu tiro. Eu fico cutucada, tá? É para Eveline e para o Rodrigo aí. E daí vocês se virem e deem uma resposta. Teve uma vez que teve um trabalho nas Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos que não foi aceito, e um dos argumentos era que a charge não era uma história em quadrinhos. Eu só estou dando esse argumento para dizer que não é uma coisa
cristalizada, vamos dizer assim. E por que eu coloco isso? Porque nós estamos nas Cyberjornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos discutindo charge numa boa. Ninguém questionou se a charge é quadrinhos ou não. Eu tenho minha opinião, vou guardar para mim. Mas gostaria de ouvi-los a respeito. Por quê? Vocês usaram que ela circula por campos, por domínios, né? Eu estou usando alguns termos aí que apareceram, midiáticos, jornalísticos, por esferas jornalísticas, ué. E a esfera que aproximaria a charge do quadrinístico? É só essa pergunta. Posso responder? Então, na verdade, eu trouxe uma citação porque foi muito difícil mesmo definir, né, o que era charge. Então, eu até mandei um e-mail para o professor Valdomiro, me recordo, em relação a uma imagem que eu vi, né, de histórias em quadrinhos, e tinha essa dificuldade de colocar, né, o que era charge, o que era cartoon, se tinha texto, se não tinha texto. Então, ficou muito difícil isso no começo. Então, uma das referências realmente foi essa que fala a respeito da esfera jornalística, que é mais comum. Eu procurei, sim, lá no começo, em jornais, né? O nosso propósito era ir nos grandes jornais, pegar o acervo, em vez de só a internet, mas pelo que depois, né, com as leituras, eu verifiquei que não é somente da esfera jornalística, que a charge perpassa, sim, por várias áreas, e tem diferentes conceitos e concepções. Não sei se respondi muito, mas é o que hoje eu penso e eu pude analisar. Oi, Eveline, a sua tese, essa tese de 2018 com 381 páginas? Sim. Tá, Sim. então essa da sua tese eu acabei de baixar, fico muito interessado. Ah, professor, eu tive o grande prazer de ser contemplada no prêmio HQ Mix justamente com a minha tese, então eu tenho muito orgulho, né, foi uma surpresa muito grande, eu fiquei muito feliz, né, de ter esse reconhecimento. Espero que tenha alguma valia, né, para suas pesquisas. Eu vou citar para falar da questão da charge como quadrinho, Ramos, que eu não me lembro se é 2009 ou 2007, mas que eu inclusive, estive revendo esses dias, né? Eu acho que a Isso é covardia, eu só queria dizer em defesa. Isso é uma resposta covarde, mas tudo bem. Eu espero que eu não diga bobagem, né, aqui, mas, enfim. Eu acho que a charge, eu fiquei pensando muito sobre esse aspecto da charge como quadrinho, pela questão da condensação que ela tem muito forte, né? E se a caricatura não é vista por Ramos, né, pelo menos na obra até onde eu li, como um quadrinho ali, por ela ter esse aspecto diferenciado, né, de homenagem a uma figura, e não ter dentro dela esse desdobramento narrativo, né, a gente não pode dizer isso da charge. A charge tem ali uma narrativa misturada, né, essas que eu trouxe no corpus, que eu selecionei um corpus justamente que fazia esse contraste entre passado e presente, que muitas vezes não estava nessa divisão dos quadros, de um lado passado e outro presente, né, tem outros exemplos, esse desdobramento narrativo aparece na imagem, ainda que ela seja uma imagem única. Então, eu creio que essa marca é uma marca que permite a gente defender a charge como um quadrinho, né? E eu penso também em relação a todos esses recursos que são próprios do quadrinho, que a charge também mobiliza, né? As metáforas visuais, né? O trabalho ficou muito extenso, como o professor citou, Paulo Ramos, justamente porque eu me vi como um objeto que me demandou muito trabalho no sentido de pensar essas categorias, como o André estava citando. Eu fui lá no Gombrich também beber lá na fonte dele com a minha inexperiência, né? Eu fui também ver a gramática do design visual, os estudos das cores, né, os estudos dos elementos simbólicos, para poder dar conta do que para mim pareceu um texto
simples, que à primeira vista, né, a gente leva. Eu acho que quando a gente põe na sala de aula, a gente vê o quanto é um texto difícil. E o texto está aí nos vestibulares das crianças, nos livros didáticos, e a gente vê a dificuldade que é. Então, assim, eu acho que até a charge, algumas utilizam esses desdobramentos, né, mais de um quadrinho. Então, são recursos que são recursos dos quadrinhos. Então, eu acho difícil a gente não trabalhar, né, com a charge como quadrinho. E é difícil não situar no jornalístico, porque a origem dela é jornalística, né, e é midiático. Você não pode trabalhar com a charge distante do noticiário, né? Charge é notícia ilustrada. Né? Eu gosto muito dessa fala do Nani, que eu citei, que diz que a charge é a notícia verdadeira, né? O que está ali no jornal, às vezes, não é verdade, mas a charge é. Né? Então, é um posicionamento, citando aqui humildemente o professor Paulo Ramos, e gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre a provocação, né, professor, por favor. Eu humildemente agradeço as respostas e me dou por satisfeito e dou parabéns aos dois, porque é muito difícil responder isso. Acho que vocês responderam muito bem. Eveline, vou lê-la para a gente poder conversar melhor. Acho que o Valdomiro quer fazer uma pergunta. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta antes. Se o Roberto tá aqui, o Paulo tá aqui e o Valdomiro tá aqui, vocês deixaram o Nobu sozinho na outra sala? Não, na realidade não permitimos que ele entrasse aqui, porque já tinha muito, né? Ninguém aguentaria. Tá. Os 4 de uma vez na mesma sala seria. Eu acho que daí todo mundo fugiria da sala. O Nobu está junto com o Selby. Está junto com o Selby. O Selby está fazendo a parte técnica. Ajudando. Tá. Eu só queria falar uma coisa. Na realidade, eu passei o tempo inteiro que a Eveline estava falando, pensando que eu já conhecia a tese, daí descobri que eu tive a oportunidade de ler a sua tese para o HQ Mix. Realmente, só que quero sugerir para o Paulo que leia, que a tese está excelente. Eu tive o prazer de ler, está realmente muito boa, uma das melhores que eu já li nos últimos tempos. Parabéns, Eveline. Obrigada, professor, muito obrigada. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? André, você quer fazer alguma pergunta? Já que ele é me orientando para sempre, então ele vai ter que fazer uma pergunta, né? Veja. É que não existem ex-orientandos. Não existem ex-orientandos. Como não existe ex-sogra também, né? É isso aí. A Marilda até hoje bate em mim, cara. Então, é por isso. Né? Eu acho que uma das questões, talvez, pelo menos para quem trabalha com arte, seja mais difícil de trabalhar em sala de aula, é quando a gente chega na parte de significação, né? A significação de imagem me parece que é um tabu ainda, né? Uma porque a linguagem visual não tem, assim como a língua portuguesa, uma gramática pré-definida, né? Então a gente não tem uma regra, né? Vermelho, dependendo se eu olhar um quadro do Matisse é uma coisa, e se eu olhar um vermelho no manto lá de um Rembrandt da vida é outra coisa, né? São significados diferentes, são questões diferentes. Então, eu fiquei muito admirado com a fala dos colegas, né? Porque para nós de artes, assim, quando a gente está na escola, nossa carga horária ela é muito pequena. A gente tem uma aula por semana, né? E muitas vezes sem muito espaço, sem muito recurso para poder trabalhar questões como as que aqui foram discutidas, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas como caráter até de aprendizado mesmo, né? Como que vocês, vírgula, né? Vou direcionar para 2 pessoas, primeiro para a Eveline, depois para o Rodrigo, e estendo até também para o Vinícius ali, que eu vi a parte que ele estava falando dos quadrinhos, que ele explicou bem ali da parte da Mônica, tudo, do Maurício de Souza, enfim. Como que vocês interpretam essa parte de leitura de imagem mesmo? Como na área de vocês
discutir a leitura de imagem, porque vocês trabalharam a significação dentro da linguística, dentro da ciência, como trabalhar a leitura de imagem na área de vocês? Porque em arte eu estou tangenciando ainda estou desbravando ainda, tentando visualizar qual é o melhor caminho, né? Como vocês, em outras áreas, como é que vocês enxergam essa possibilidade no campo educacional, assim? Assim, na biologia eu vejo facilmente ser utilizado para inserir alguns termos científicos para os alunos. Às vezes fica difícil você entender sobre vírus, bactérias, se você não está vendo. O aluno não sabe o que é o vírus, bactéria, onde está o vírus, a bactéria. Então, acho que através das histórias em quadrinhos, das imagens das histórias em quadrinhos, é possível que você leve isso para eles e faça que eles entenderem o mundo que existe em volta deles, né? Muitas vezes tem várias histórias que eles dão uma ampliação macro, mostrando, você falar sobre isso, até trazer um microscópio, mostrar para eles o que é esse macro que está aparecendo nas histórias em quadrinhos, eu acho que seria fantástico. Outra coisa também é a morfologia dos animais, a morfologia que aparece nas histórias em quadrinhos. Muitas vezes as histórias elas trazem uma liberdade poética, né, trazendo diversos erros estruturais da morfologia. Então o professor pode atuar para facilitando a visão. Até o personagem Luiz Cacheiro que eu mostrei, é muito interessante que a forma como ele foi desenhado, a anatomia dele, focinho achatado, está perfeito, se você for comparar com o animal, com a imagem do animal. Então, pode trazer para o aluno nunca viu um ouriço cacheiro na vida, mesmo sendo comum no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem, mas eu nunca vi. Então, você pode trazer um personagem que o aluno provavelmente já viu, já conviveu com esse personagem desde a infância, desde pequeno, para introduzir essa figura pouco falada, né? Respondendo, André, eu acho, como o Vinícius disse, na biologia, eu como professor de ciências, na biologia eu percebo isso muito mais fácil mesmo, né? Como eu comentei aqui no chat, eu fiz uma atividade também, mas essa já era pré-nota com os alunos, sobre charges do coronavírus. E eu vejo que realmente os alunos, desde sexto, sétimo ano, eles já têm essa facilidade. Na química, né, que foi a pesquisa que eu fiz com os alunos no nono ano, que eles estavam vendo química e física, eu sinto mais difícil, né, esse trabalho. Talvez pela resistência que a gente percebe das ciências exatas ainda, e um pouco das ciências da natureza também, na qual a química se enquadra, mas nas charges eu não vejo muita relação química, né, eu vejo mais a relação da biologia nas charges. Né, tem até um livro aqui que fala de química, né, em histórias em quadrinhos, mas lá eu não consegui pegar quase nada, por exemplo, de material, então eu tive que procurar muito, né, charges em jornal, internet, e esbarrava sempre na biologia. Então, na biologia, se eu fosse trabalhar, era muito mais fácil, mas no nono ano eu tinha que, né, por conta do mestrado profissional, pegar de física ou de química. Então, procurei pegar do Bin Laden para tratar geopolítica, né, questão, como eu disse, de radiação, terrorismo, tudo, e na parte da química peguei a da adulteração do leite, né, mas de forma geral, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que quanto mais cedo a gente puder trabalhar isso com os alunos, seja em charge, tirinhas, quadrinhos, qualquer forma visual, é melhor, né, porque, assim, os alunos têm essa dificuldade, sim, né, muitas vezes eu percebia nas respostas que o chargista, ele queria dizer uma coisa, e os alunos iam totalmente para um outro lado, sabe, então, só para exemplificar aqui, eu coloquei a do Bin Laden, que estava com jaqueta, né, de exército, e aí um aluno respondeu que o exército não podia aceitar, por exemplo, homossexuais, sabe, que não, né, assim, foge totalmente do que você espera, e aí você vê também indícios, né, de preconceito, muitas vezes embutidos ainda na sociedade. Então, isso, né, serviu também para eu analisar. Então, acho que para algumas áreas, infelizmente, ainda a gente carece, sim, né, na área da educação, desses tipos de materiais. Bom, então, André, você fez a pergunta
que todos os professores de área de linguagem querem responder. Até porque a BNCC, né, nesse mais atualizada, ela colocou lá uma série de gêneros que privilegiam a imagem na parte de... Vou falar pela parte de linguagem, né? É desesperadora a quantidade, né? Porque quem trabalha em escola pública sabe a dificuldade que é. Mesmo o professor de língua portuguesa resolve tudo, agora também tem que resolver a questão da imagem, né? Que nem ele mesmo, coitado, consegue definir, né? Tem um livro da Lúcia Santaella, que é da semiótica, que ela diz leitura de imagens, como eu ensino, é uma sériezinha, né? Como eu ensino. Foi um livro que me ajudou muito, né? Eu que sou da área de análise de discurso, também estou tateando como você, né? Eu acho que a gente está sempre assim, porque a imagem tem muita coisa ali, é um universo de significações. Como você disse, diferente do código linguístico, não tem ali uma estrutura, não é tipológico, né? É topológico, é tudo junto, é tudo misturado. Eu tenho buscado, depois desse trabalho, né, com Charles, eu tenho pensado muito sobre maneiras de tornar isso melhor para os alunos, né? Eu vivi uma experiência há pouco tempo numa escola federal, técnica, né, com alunos que têm um nível excelente, alunos de ensino médio, e eu me deparei com a dificuldade que esses alunos têm com a interpretação de Charles, né? Com a interpretação de imagem. A gente que é da área de linguagem, de língua portuguesa e literatura, a gente trabalha também, para trabalhar literatura, a gente leva lá as obras de arte, né, dos românticos. Então, a gente vai ensinando aos pouquinhos a analisar. Mas o próprio professor não tem, às vezes, o referencial, né, necessário para esse trabalho, para essa abordagem, né? Então, assim, o que eu aprendi com a Santaella, que eu ainda estou aprofundando, né, é justamente a gente tentar mostrar para os alunos pelo caminho dessas categorias do visual, como a cor, como o posicionamento, né? Como a linha, que é mais nítido ou não é, os preenchimentos, as expressões faciais, as metáforas visuais, são aqueles caminhos todos que Valdomiro Vergueiro já deu para a gente lá em Como Ensinar Quadrinhos, né? Mas que a gente vê também nas obras de semiótica, enfim, são categorias que podem fazer o menino olhar melhor para um ponto antes dele falar, é o homossexual que está no exército, né? Porque a gente também não está livre nem no texto verbal de que a criança ou o aluno traga aquela leitura estereotípica, aquela leitura, né? Então, eu acho que o grande valor, né, que esses textos têm, e eu falo mais da Charles em especial, porque a Charles explora essas ambiguidades com muita profundidade, né? É fazer a criança olhar pelo menos mais de uma vez, né? Porque é uma coisa que elas nunca fazem. O texto lê uma vez, acabou, toma, não quero mais, né? E a leitura da charge, do texto visual, não pode ser feita assim, porque ele engana, né? Por trás tem muito mais. Então, como ensinar imagem, trabalhar com imagem, analisar, é um trabalho que, assim, eu acho que a gente pode pensar num evento só para discutir isso, né? Para a gente já trazer as maneiras como a gente vai tateando nesse sentido, né, com as experiências, porque eu acho que o mais importante é justamente essa troca que a gente vai fazendo, né, na nossa experiência na sala de aula, né. É isso. Bom, pessoal, o papo tá muito legal, mas a gente tem que acabar, infelizmente. Eu acho que foi muito bacana mesmo, todo mundo participou bem. Como eu disse no começo, mas reforço aqui, dá um ruim da gente não estar perto, né? Queria agora falar, então vamos acabar e vamos comer paçoquinha ali no corredor, né? Aquela aglomeração de paçoquinha, você consegue pegar uma só e ela vem quebrada, mas ainda assim é a coisa mais legal que tem, aquela congregação depois e tal, né? Que a gente conseguiu fazer um pouquinho aqui. Então eu queria agradecer o Paulo, mandar um abraço para a Ana, mandar um abraço para o Nobu também. E, Paulo, termine a sessão. Toda a sua bola. Sessão terminada, por isso não. Assim, eu agradeço, então, a todos que fizeram essa sessão, né? Eu acho que a frase do Elidio Omar, que está aí no chat, pode resumir, o Elidio Omar, que apresentou ontem, né? Muito interessante o trabalho dele também.
sintetiza, né? Acho que a sessão inteira está espetacular, parabéns a todos. Eu acho que ele sintetizou aquilo que eu não poderia falar melhor. Eu agradeço a todos, agradeço especialmente ao Rodrigo Otávio dos Santos, né, que fez a mediação, sempre nos ajudando nesse sentido, e convido todos amanhã para assistirem ao último dia, né, amanhã a gente tem mais 2 sessões às 14h e mais 2 sessões às 16h, para que vocês possam assistir, contribuir também com as observações, os apontamentos de vocês via chat, seguramente qualquer apontamento é uma contribuição. E também faço um outro convite que... Oi, Roberto? Nós vamos ter um encerramento amanhã. É isso que eu ia... É exatamente isso que eu ia comentar. E tem uma novidade, né? Que amanhã, às 6h30, a gente vai fazer um encerramento, mas é um encerramento diferente, né? Então, ficam todos aí na tela e no chat e pauta livre. Conversem. Pedimos apenas que vocês tragam o café e vocês tragam as paçocas, né? Porque a comissão organizadora desta vez não vai poder fornecer por motivos óbvios, tá? Mas vai ser, é bem interessante, fica também o convite para amanhã às 6h30, tá bom? Então, agradeço a todos, vou esperando todos saírem da sala e eu fico aqui para apagar a luz, né? Tchau, pessoal, adiós. Tchau, e se cuidem, e até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, Tchau, Valdomiro. Tchau, Paulo. Tchau. Até mais, pessoal. Vai entrar no